Isso é ativar arquétipos corretamente. Resultados, minha rainha. Antes de iniciar o Estruture Sua Marca, inclusive, eu me apresentar, eu preciso te mostrar que vale não só muito você estar nessa mesa no Estruture Sua Marca, como vale cada segundo, seu, inclusive anotação e compromisso de você estar em todas as 3 aulas aqui do Estruture, porque para mim o que importa são mulheres sendo muito bem pagas. Já no Estruture Sua Marca, olha aqui, eu sei que vocês vão amar as aulas. Eu já sei que você vai ser provocada a fazer dinheiro. Você vai ser provocada a enaltecer sua postura como fonte do seu negócio. E para isso, se comprometa a estar em todas as aulas e a se colocar em ação com tudo que eu for te orientar aqui. Então, minha deusa, minha rainha e meus reis também, que eu sei que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos ao Estruture Sua Marca. Eu sou Rebeca Becker e vou te guiar como que você pode ser muito bem paga em alto ticket sem sofrer com a agenda cheia. E claro, tem São Tomézinho aí na tua cabeça, tem sempre um fantasminha, umas vozes, rainha, tipo, não confia nela não, mais uma charlatã, olha essa monte de gente que tá falando de arquétipos aí e tal. Comecei provando pra você, com prints de tela, agora você vai conhecer alguns rostos de mulheres reais, de mulheres que são imperfeitas como você e eu, e que tiveram resultados excelentes também com arquétipos, para que São Tomé fale assim, deixa eu dar uma chance de ouvir essa mulher. Foi quando a gente conseguiu fazer aqueles 50 mil, mais ou menos, né? E o último mês fizemos 69. Outubro, de R$ 700, faturei R$ 7.000. E agora, em novembro, a gente conseguiu faturar aproximadamente R$ 9.000. Atrás, antes dos arquétipos, eu tirava na média de uns 3 mil estourando mensal. Depois de um certo tempo aí que eu concluí o curso e que já fui implementando as dicas que a Rebeca foi me dando durante o curso, a mentoria, eu fui para R$ 30 mil. Porque eu não estava acostumada com essa fluidez, era tenso, né? Lembra que, ai meu Deus, para fazer uma venda era parir um filho quase. E aí, naquela mesma semana eu fiz mais 2 vendas, depois na outra semana eu fiz mais venda, totalizei na segunda semana R$ 20.000 de venda líquida. 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 Isso. Porque eu paguei o cartão, eu paguei à vista a compra do teu curso, que foi o que na época R$ 3.000, né? Na Acho que época. 3.000, 3.500, alguma coisa assim. É. Meu, olha, olha o que R$ 3.000 fez na minha vida. E eu sei que é possível. Só que antes de eu te mostrar a metodologia, eu acredito que é importante você saber um breve da minha história, que é meio fracassada, meio decepção amorosa. É importante você saber para você entender onde que veio esse conhecimento parar aqui comigo. Eu sou formada em medicina. Eu tenho também 2 pós-graduações, uma em saúde integrativa pelo Albert Einstein, outra eu fiz medicina chinesa. Também tem psicanálise integrativa, tem linguagem do corpo da Cristina Caro, sou ressonante lá com o professor Hélio Couto há mais de 10 anos. É chão, hein, rainha? E já durante a faculdade de medicina, eu já estava fazendo a ressonância, já estava estudando sobre arquétipo, já estava estudando sobre marketing, já estava estudando sobre neurociência. Eu tenho uma característica, não sei se faz parte de você também, eu sou muito antissocial, não dá nem pra falar um pouco, eu sou muito antissocial. E eu não tinha essa coisa de amigas, de trocar ideia. Era uma pessoa que eu ficava muito na minha. Então as pessoas quando olhavam pra mim Rebeca, faz esse trabalho pra mim. Ou Rebeca, eu vou festar, passa na enfermaria pra mim, te pago X. Esse X, aí eu sempre falava assim, não, aumenta esse X. X, agora eu vou. Então eu sempre cobrei alto pra fazer os trabalhos pelas pessoas, sempre cobrei alto pra passar aulas de reforço. Quando alguém tava precisando, Rebeca, eu não entendi essa parte de anatomia, não entendi essa neurociência, cobrava X pra dar aula pras pessoas. Porque assim, meu pai é refrigerista, minha mãe é dona de casa. E eles não tinham dinheiro, assim, vai bancar a Rebeca, ficar indo no cinema, comprar uma brusinha e tal. Não tinha dinheiro pra isso, rainha. Inclusive, eu fiz FIES 100%. Então, meu pai e minha mãe, eles deixaram a parte de moradia, alimentação, xerox e pronto, é isso que dava. Tá? E durante a faculdade de medicina, eu sempre fui muito essa parte mais curiosa. Eu já conversava com as donas de loja ao redor. Eu sempre fui muito interessada, rainha. Eu fazia amizade com as donas de loja ao redor da faculdade, eu ficava vendo como é que era o ticket, como que elas estavam vendendo, sempre fazia análise, conversava. Quando eu queria algo, eu falava assim, tá muito barato. Eu pagava o preço maior para ela.
E isso foi muito interessante. Então, eu fui fazendo a faculdade, ao mesmo tempo que eu estava me formando como médica, eu estava falando assim, eu sou marqueteira também, eu sou uma pessoa que eu gosto desse movimento, eu gosto da inteligência humana. E arquétipos, eu começava a falar para as pessoas lá no caso dessa cidade, né, que eu fiz a faculdade, o comércio, as pessoas falavam, arquétipos, o que é isso? Eu me sentia um pouco sozinha. Foi só a partir da internet, de eu começar a falar sobre arquétipos aqui na internet, que eu realmente, as pessoas falaram, conta mais, etc. Eu comecei a abrir minha boca e falar mais e me posicionar. Então, tudo que eu falo de arquétipos aqui para você é arquétipos com neurociência, atrelado ao comportamento humano, e sobre esse movimento de posicionamento para você atrair clientes premium. Até aí tá mil maravilhas que eu te falei, já me posicionei para você. Não vem do nada, rainha. Só que, o que aconteceu? No meio da pandemia que a gente passou, eu falei assim, não, chega, eu não quero ser uma médica que cuida de doença, eu quero cuidar de paciente, eu quero ter tempo de qualidade. E como a medicina estava muito na velocidade, nossa, tem que apagar incêndio, rainha, tava uma loucura, a pandemia foi uma loucura mesmo. Eu falei assim, não é esse tipo de medicina que eu quero praticar, eu vou empreender em algo que eu gosto, e algo que eu gosto é neurociência. Então eu fui e criei o Neurociência Integrativa do Comportamento, meu primeiro curso neurociência. Antes ele se chamava Neurociência do Bem-Estar. Eu fiz até em formato de como se fosse uma assinatura. Não vendeu. Depois eu mudei o nome para Cérebro Nosso. Vendeu uma, não sei quem, não lembro o nome da pessoa. Ela comprou por R$ 79,90, um mês de assinatura, depois parou de assinar. Aí, na verdade mesmo, nesses 8 meses que eu fiquei sem trabalhar praticamente, que eu tentei ficar na internet, que eu tentei vender e só ficou R$ 79,90 de saldo de vendas, todo o dinheiro que eu tinha economizado, porque eu achei que ia ser rápido, né? Só botar a cara na internet vai dar tudo certo. Todo o dinheiro que eu tinha economizado, ao final de 8 meses, eu não tinha nem condição de pagar o próximo aluguel. E daí aconteceu uma coisa muito chata. Eu tomei um pé na bunda. Final de 8 meses, não conseguindo vender, não vendo o dinheiro pro próximo aluguel, ainda recebi um pé na bunda. Era uma pessoa que eu estava noiva na época, rainha. Um cara que eu, nossa, amava aquele cara, de paixão, amava aquele cara. Só que ele era uma pessoa que no início do relacionamento cabia para a pessoa que eu era. Então, no início do relacionamento eu tava muito sobre, nossa, primeiro dinheiro, tô trabalhando, etc, né? Aí a gente, inclusive, se conheceu no final, no último ano de medicina, né? À distância. E eu era apaixonada por ele. Só que eu fui mudando, a pessoa que eu fui me tornando ao longo de 5 anos e meio, eu fui mudando, ao invés de ser aquela Rebeca que gosta de viajar e tal, eu fui mudando pra, eu quero realmente ser mãe, quero ter uma família. E a postura dele não estava coerente com isso. Estava coerente com o início. O início sobre, estamos de boa, a gente tá junto. Mesmo noiva, a gente tá junto. Quando vai casar, não se sabe. E quanto mais eu estava querendo realmente uma família com ele, mais ele estava mais próximo da mãe dele. Inclusive, ele não conseguia trabalho aqui no Brasil. Ele é brasileiro, só que morava fora, depois voltou. Não conseguia trabalho. Começou a depender do dinheiro dos pais idosos. E eu comecei a me ver numa situação de, eu acho que eu não estou mais cabendo nesse relacionamento, não tá nem bom pra mim, nem bom pra ele. Mas a gente não sabia sair dessa. A gente não sabia resolver isso. Ele não conseguia trabalho, eu queria empreender, eu não tava dando certo. E eu só fui, aí depois de muito tempo, depois do pé na bunda que ele me deu, eu já tava ferrado financeiramente, com o pé na bunda, eu sozinha em São Paulo, porque eu não tenho família em São Paulo. Sozinha em São Paulo, sem saber o que eu ia fazer. Só depois de um bom tempo, eu já vou falar como que eu saí dessa. Depois de um bom tempo que eu fui notar o que é dependência emocional. Eu não conhecia esse termo, dependência emocional. Depois de um bom tempo, eu fui perceber que eu estava fazendo de tudo para que aquele cara, que eu era apaixonada, para que ele olhasse para mim, ao invés de olhar para a mãe dele, pedir dinheiro, ficar com a mãe dele, eu queria que ele ficasse do meu lado e falasse assim, Rebeca, eu tô com você, vamos formar família junto. Eu queria mudar uma postura de uma pessoa e eu não tinha nenhuma autorização para isso ainda. Então, mudar alguém que está do meu lado, não, ele estava mais lento do que eu, ele estava indo para outra direção e eu estava querendo salvar o relacionamento, eu me ferrando, porque eu achei que ele iria olhar para mim se eu tivesse na pior. E várias vezes ele olhou. Várias vezes eu estava chorando e ele, não fica aqui. Daí ele ficava perto de mim.
E isso é dependência emocional. Quando a gente entra no papel do vitimismo, ó a vítima. A vítima que só fala de problema, só reclama, só chora, só justifica, só dá errado. Não é à toa que a gente entra nessa. Eu não queria perder uma pessoa que eu estava realmente apaixonada. Só que eu estava desesperada, não sabia como mudar o relacionamento. Então eu preferi dar errado no meu negócio, isso inconscientemente, porque se meu negócio desse certo, talvez eu seria chamada para fazer alguns projetos fora em outra cidade, talvez meu negócio cresceria tanto a ponto de ele preferir ficar com a mãe e a gente se separar. Então o maior medo que eu tinha na época era realmente a gente se separar. E foi justamente isso que aconteceu. Foi bom, né, para ele se desenvolver, eu não sei como que ficou, espero que esteja bem. Mas pra mim, Rainha, depois dessa separação, eu tava lá na varanda chorando, desesperada. Falei, socorro, Deus, o que eu faço? Eu falei assim, agora só tem eu. Só tem eu comigo. Eu peguei tudo, Rainha, tudo que eu tinha de arquétipos, tudo que eu sabia sobre vida, tudo. Eu falei assim, vou enfiar a cara. E aconteceu isso daqui, as vendas em alto ticket. Antes eu dava umas mentorias assim, Rainha, muitas gratuitas. Outras eu cobrava até uns R$100, assim, um trimestre de mentorias, eu cobrava muito barato quando eu dava alguma mentoria sobre arquétipos, mas eu realmente não estava levando tão a sério, tá? Meu negócio eu nunca levei tão a sério quanto no momento que eu ganhei aquele pé na bunda. Então, comecei a fazer vendas, que eu nunca tinha visto isso daqui na minha vida, uma pessoa pagar R$5.000 sair pra estar comigo, era surreal, renovar ainda mais surreal, e falar assim, gente, tem gente que tem dinheiro, caramba, até me segurar pra não me emocionar, porque é tão forte, não sei se você tem uma história de vida assim forte, mas pra mim eu falei assim, não é possível que isso exista. E eu vendi também, assim, que terminou era o mês de setembro, mês do meu aniversário, né? Terminou o mês de setembro, que eu tava mal pra caramba, eu tava já olhando o mês de outubro pra pagar aluguel, né? Era a primeira ou segunda semana de outubro, aí eu vendi meus primeiros R$11.000 do curso de neurociência, com o nome realmente que ele foi por muito, Neurociência Integrativa do Comportamento. R$11.000. R$11.000 simbolizou eu pagar aluguel, simbolizou eu conseguir colocar as contas no meu nome, que demorou um pouco pra eu fazer isso, porque eu não tinha, eu falava, nossa, tô ferrado. Aí ia pra pegar um metrô, eu tinha medo, falava assim, dinheiro. É horrível não ter dinheiro, mulher. Horrível. E aqueles R$11.000 realmente salvou demais. Demais o meu mês, minha vida. Eu falei assim, eu não quero nunca mais. Sabe aquela raiva interna? Eu falei assim, nunca mais eu quero passar perrengue com dinheiro. Nunca mais, por ninguém, vou passar perrengue por dinheiro. Como assim? Nunca mais. E uma coisa que eu tenho também pra te colocar na época, eu não fiquei ligando pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, socorro, me ajuda, paga minhas contas, vou voltar pra casa. Não fiz isso. Uma coisa que eu tenho muito forte em mim, não sei se essa é uma postura sua, é a partir do momento que você sai da casa dos pais, é uma postura minha, tá? Uma postura que inclusive eu vou educar. Se eu tiver filho, Raia, vou educar assim. Saiu da casa dos pais, se vira, querido. Não existe pedir ajuda. E eu honrei isso. Passei por poucas e boas, mas eu honrei. Inclusive descobri o jejum como uma forma de economizar para não precisar comer. Olha que ótimo, só bebe aguinha, de repente um cafezinho. Café na época não era tão caro. Aí eu descobri muito sobre a minha força de vida, a garra, vai pra frente, bota a cara, coragem. Só que eu precisei me ferrar mesmo para descobrir isso. Eu precisei viver dependência emocional para descobrir a força que eu tinha. Então, o que eu vou te passar aqui de arquétipos, não é que é só botar arquétipos ou só colocar a estratégia de vendas. Eu quero que você coloque realmente uma postura de muito sangue nos olhos, de fazer mesmo, de estar entregue a esse processo. Por mais que sejam aulas gratuitas, e tem muita gente que tem essa ideia, né? Inclusive eu já tive. Aula gratuita, é só para promover curso, etc. Não, aqui realmente é um evento de muita qualidade. Porque eu faço isso pela Rebeca, que eu estava lá no passado, meio perdida, meio não sabendo em quem confiar, pisando em ovos. Então eu espero que esse evento realmente transforme a tua postura, o seu CPF e o seu CNPJ só reflita essa nova postura sua. Que você se sinta muito confortável, inclusive para comentar aqui o que fez sentido para você, o que não fez sentido.
E a gente já começa a nossa metodologia aqui, porque eu sei que eu mudei bastante. Eu sei que eu mudei pra caramba. E todos os resultados que eu tenho, aí eu falo assim, eu posso não mostrar as plaquinhas que eu tenho. Mas uma coisa que pra mim representa mais do que plaquinha, sabe o que é? As minhas alunas. Tudo que eu faço, cada depoimento que você vai ver das minhas alunas, isso pra mim é uma conquista muito maior do que o que eu tô vivendo hoje. Porque hoje é um relacionamento incrível que eu tô... Hoje o dinheiro me dá tempo de qualidade, tempo pra eu ficar sem fazer nada também, que eu gosto de refletir, de passear, adoro passear, adoro comer em lugar bom. Hoje eu tenho uma vida que nem nos meus sonhos caberia isso. Nem nos meus sonhos antes era eu tenho que trabalhar muito pra ter um dinheirinho pra depois fazer alguma coisinha. Então, eu mudei de vida, mudei de profissão, fiz transição de carreira, mas eu falo que eu não rasguei o diploma da medicina, eu falo que eu sirvo, a partir do comportamento humano, um estilo de vida muito melhor para vocês, quando vocês são bem pagas. Sirvo uma maneira de pensar, uma maneira de vocês conduzirem as vendas de modo prazeroso, sem esgotar, sem ficar fincando venda na goela abaixo, modo respeitoso, que as suas clientes também paguem com um sorriso no rosto, que seja gostoso estar com você. Então, todos que servem essa postura, vamos construir? Porque hoje, nosso dia 1 aqui de Estruture Sua Marca é para você ter uma postura, um posicionamento premium. Aperte o cinto, se tiver alguém te ligando, a partir de agora, se tiver alguém te ligando, alguém que te atrapalha aqui no Estruture Sua Marca, você pega, anota o nome da pessoa só, e se você puder, só escreva um recado assim, estou ocupado, já atendo. Não deixe ninguém tirar o seu foco de agora em diante, porque coisas vão acontecer para tirar você daqui. Se atente, agora a gente aperte o cinto e começa. Primeiro ponto, não precisa ser fácil, precisa ser intencional. Grava isso, escreve inclusive no caderno. Não precisa ser fácil, porque a gente muitas vezes cai na ilusão, se é fácil é porque é o caminho, se não é fácil é porque não é o caminho. Não, não precisa ser fácil, precisa ser intencional. E tem 3 erros, rainha, 3 erros que muitas de vocês, inclusive você deve estar cometendo aí, de repente é um, de repente são os 3, para estar travada no quesito de dinheiro no bolso. E o primeiro erro eu preciso ser foda, Rebeca. Eu preciso ser uma pessoa, nossa, eu tenho toda a sabedoria, eu sei de tudo para eu me posicionar e, nossa, eu vender muito bem. Eu preciso ser foda. Daí você se torna o quê para ser foda no conhecimento? A rainha dos cursos. A pessoa que começa um curso, de repente você começou na advogada, foi para radiestesia, foi para constelação, foi para... E daí a rainha de repente escreve pra mim, Rebeca, eu tenho as multipotencialidades aqui desenvolvidas. Eu sei de muita coisa. O que eu vendo? Daí fica confusa, né, rainha? É o teu problema hoje? Você tá confuso? Você tem tanto curso, tanta sabedoria e não sabe o que vender? Porque de repente você tá parada exatamente nesse primeiro ponto, que é, Rebeca, eu acho que eu tenho que ser foda, rainha. Presta atenção. Você pode ter todos os conhecimentos do mundo. Todos os conhecimentos do mundo. Você só tem que ver sobre qual conhecimento você vai empacotar para vender para o seu cliente. Exemplo, aqui dentro de todo esse movimento do Estruture Sua Marca, cabe a Rebeca violinista? Não cabe, inclusive meu violino tá guardado aqui. Não cabe a Rebeca violinista. Não gosto de gente que duvida. Violino, Rebeca. Rebeca tem violino. Isso aqui meu pai que me deu. Cabe a Rebeca violinista aqui, rainha? Você vai que as multipotencialidades. Cabe a Rebeca violinista? Olha que lindo. Não cabe a Rebeca violinista do Estruture Sua Marca. Por quê? Porque não é meu objetivo com você, meu Deus. Não é meu objetivo. Se não é meu objetivo, a gente faz o quê? A gente não toca violino. Isso, tranquilo, né? Tranquilo. Mas já teve Rebeca violinista já para casamento, para Natal. Então a gente sempre vê qual conhecimento é útil servirmos para nosso cliente ideal. É assim que você tem que pensar de agora em diante. Você pode estudar o que você quiser no planeta. Não é isso que está te travando. O que está te travando é você não selecionar o que seu cliente precisa. A gente já vai falar sobre isso, tá? Segundo grande erro. Preciso ter milhares de seguidores, Rebeca. Muito engajamento, Rebeca. Para eu conseguir viver dos produtos digitais. Rainha, eu tenho muitas mulheres aqui com pouquíssimos seguidores sendo bem pagas. Não é para ter engajamento, não. O que você tem que focar é ter uma rede social que esteja minimamente preparada para o teu cliente bater o olho em você e falar assim, é dela que eu preciso, só.
Ai, Rebeca, mas eu achava... Deixa eu fechar aqui, né? É gostoso a gente ver as rosas. Ai, mas eu achava que eu tinha que ter, nossa, tanta... Isso é um monte de firula, um monte de desculpa. Essa mulher aqui, ó, não tinha nem 300 seguidores. Já tava vendendo mapa a R$1.000. 1.000! 100zão era difícil. Ela cobrou 1.000 e vendeu. Depois vendeu ainda a mentoria de R$6.000. Que daí tirando os descontos, né, Rainha? Que a gente tem da plataforma, que a gente tá vendendo, etc. 5 mil e pouquinho aqui. Para de dar desculpa. Teu perfil está minimamente preparado para atrair a atenção do teu cliente ideal? Isso daqui é importante. Porque eu não quero que você dependa de seguidor. Eu quero que você coloque uma meta de ter clientes fãs. Exemplo, 1.000 clientes fãs, 1.000 pessoas que vão falar de você, que vão amar comprar de você o que quer que seja. Quando eu comecei aqui a vender a imersão Cleópatra, inclusive é um dos produtos que eu falo que, nossa, é incrível. Muito. Aí até, ó, um monte de pessoas falam muito bem da imersão Cleópatra. Inclusive a aula de Cleópatra. Eu coloco também lá dentro de Anne, tá? Essa aula de Cleópatra. Cleópatra é um arquétipo que toda mulher de negócio precisa ter ativado em si para ter uma postura de líder. Senão ela fica uma songamonga, uma banana na vida, não consegue vender, não consegue falar, não consegue se posicionar. Então, Cleópatra, a imersão Cleópatra, quando eu comecei a vender, eu falei assim pra mim, Rebeca, você fala de negócios. Se você me colocar Cleópatra aqui, o pessoal já vai achar que é coisa de filme, coisa do Antigo Egito e tal. Não vão entender que você está lidando com arquétipos de dimensões divinas, Rebeca. O pessoal não vai comprar. Eu achava que as pessoas não iriam comprar. Eu abri a imersão Cleópatra, foi no mês de dezembro. Eu não lembro que ano que foi, já faz um bom tempo. Eu vendi 20 vagas por R$ 997. Quase R$20.000 no bolso de imersão Cleópatra. Eu não tinha tantos seguidores quanto eu tenho hoje, não, senhora. Mas as pessoas gostavam tanto de mim, confiavam tanto em mim, rainha, que elas não só compraram, como executaram o desafio, vários depoimentos. E daí eu aprendi sobre em nós, é na nossa liderança, é na nossa marca, na nossa presença, na nossa estrutura, que o nosso cliente, ele gruda em nós, ele gosta de nós, é em nós que fica o potencial de atratividade. Então, Cleópatra poderia vender um monte de coisa aqui pra vocês. Se eu vendesse um coco verde, teria a rainha comprando coco verde, porque é da Rebeca. Porque é da Rebeca. Se eu falasse ainda que um coco é arquétipo, e é realmente, ela ia falar assim, o coco ficou mais interessante ainda. Eu não quero que você tenha, rainha, seguidor avoado, que não sabe nem o que você tá fazendo, que fica lá olhando pra tua vida. Não. Clientes fãs. Pessoas que são menor número, só que são apaixonadas por você, defendem você, querem ver não só o teu bem, não só torcer por você, mas querem que teu nome alcance mais multidões. Você tem que ter clientes fãs com você. É isso que você tem que conquistar. Seguidor. Capaz, seguidor. Vai perder tempo com outra coisa. Terceiro grande erro, você acreditar que precisa ter muitos clientes para ser bem paga. Não, mulher, você não precisa ter muitos clientes. Se você é a mão de obra do teu trabalho, por exemplo, você atende hora a hora as pessoas, ou precisa de um tempo de vida seu para que você termine o projeto, uma consultoria, etc., você tem que ter poucos clientes pagando alto para você. Existem esses clientes? Existem. Poucos e bons. Porque se você ficar nesse muitos clientes pagando picadinho, te pagando baratinho, rainha, você vai ser uma rainha exausta, com pele horrível, craquelada, não vai conseguir ser uma mãe presente se você tem filhos, uma esposa presente, um marido presente. Você com muito cliente barato na tua agenda, você vai pagar muito caro. Pouco lucro. Muita dor de cabeça, porque cliente barato, ele tende a ser um cliente que é muito problemático, ele gera problema. Rainha, cliente barato, ele tende a gerar mais problema para você do que realmente ele deseja ser case na tua mesa. Pode perceber, cliente barato passa a perna em você, muitas vezes não paga. São poucos clientes baratos que realmente são muito bons. Poucos. Se você atende de hora em hora, e você está sendo como se fosse uma ONG, uma salvadora de um monte de cliente barato, você está exausta dessa profissão, você está exausta desse meio de trabalho. Então você vai começar a colocar na sua cabeça de que poucos e bons clientes.
Assim como minha Cibele, massoterapeuta, rainha. Minha Cibele, antes, para fazer R$ 2.000, era um sacrifício como massoterapeuta, trabalha manhã, tarde, noite e finais de semana. Hoje, ela trabalha alguns dias à tarde, só final de semana não, e de manhã, as manhãs ela tem livre para estar com os filhos dela. Faturamento no mês, você conseguiu bater quanto? O que você Eu conseguiu? já bati 8, já bati 9, tô quase beirando 10. Sou casada, tenho 2 filhos. Rebeca, eu só atendo de tarde. De manhã eu fico com meus filhos. Só até de tarde tá batendo na casa R$ 10.000. Eu começo a atender 1 hora da tarde. E Uhum. quando eu vou para João Molevade, eu vou na minha outra empresa 2 vezes na semana. Olha para você ver. Eu trabalho a partir de 1 hora. Eu que dou almoço, eu faço o almoço, eu fico com eles, levo meu filho para a escola, levo minha menina para a escola. Aí ela estuda à tarde. Eu deixo ela 12h30 na escolinha e venho para o trabalho. Entendeu? Isso é algo muito comum aqui nas minhas alunas. Elas começam a faturar trabalhando menos, tendo menos clientes, só que seletos, bons, de qualidade. Elas têm dinheiro no bolso e tempo livre para desfrutar. A questão é que você está presa nessa crença por esforço, né? Ah, eu tenho que trabalhar muito porque ter dinheiro é muito difícil, porque eu tenho que ser assim e tal. Rainha, com a internet, as coisas mudaram bastante. Bastante. Você pode atender, inclusive, como eu gosto de fazer. Eu atendo pessoas do mundo todo. Às vezes vem mais até dos Estados Unidos, Inglaterra, tem algumas preferências, parece que sempre chega assim em certos países. Você pode atender gente do planeta todo, cobrando alto, entregando um alto grau de impacto. Porque o cliente que paga mais alto preço, o que ele quer resultado. É diferente do cliente baixa renda. Rainha, cliente baixa renda normalmente não está afim de resultado. O cliente que ele tem dinheiro ou arregaça para fazer dinheiro, tem essa postura, porque tem gente que não tem dinheiro. Mas ele tem uma postura de eu dou um jeito, eu pago, porque o que eu preciso eu pego e honro. São pessoas incríveis. Eu já fui esse tipo de pessoa. A pessoa que não tem dinheiro, mas muito esforço, muito eu dou um jeito, eu dou meus pulos. Esse tipo de gente, rainha, faz questão de ser case na sua mesa. Quem paga o preço tende a gerar excelentes resultados quando paga com dinheiro. O ser humano adulto tem que pagar com dinheiro, com tempo ou com ambos. Cliente barato, quando ele não paga, ele tende a não valorizar você. E você lá, desperdiçando tempo de vida, desperdiçando teu conhecimento, tentando justificar o porquê teu produto, teu serviço é bom para pessoas que estão nem aí para você. Mas elas sabem reclamar. E você com um coraçãozinho tão bom, tão generosinho. Daí você fica o quê? Ah, eu vou salvar a pessoa. Vamos combinar que a postura da salvadora encerra aqui? Acabou a salvadora, acabou. Ah, Rebeca, mas como que as pessoas vão fazer? Porque, nossa, elas dependem de mim, sabe? Se você morrer hoje, elas dão um jeito. Vai ter outra pessoa trouxa para atender como salvadora. Vai ter outra. Pode ter certeza. Vai ter outra. Só que não vai ter ninguém, rainha, que vai fazer seus sonhos acontecerem a não ser você. É bom que você olhe para o seu negócio e comece a pensar sobre: eu preciso de poucas e boas pessoas, pagando alto, me deixando não só com dinheiro no bolso, com lucro no meu negócio, mas também eu com tempo para desfrutar. Muitas aqui nunca desfrutaram do próprio dinheiro, só sabe pagar conta, ou só sabe ver dívida, agiota. Quando é que você vai encerrar isso? Um monte de rainha presa em agiota quando chegar aqui, dívidas. Tem uma advogada aqui, que a Luana fica advogada, é escritório de advocacia. Ano passado, 2025, janeiro, fevereiro, março, até me conhecer. Todo mês tinha que estar no banco emprestando dinheiro para injetar caixa na empresa, injetar dinheiro na empresa. Não conseguiu ter lucro, rainha. Imagina uma advogada ou um escritório sem lucro. Depois começou. Aqui, pá, pá. Depois começou a fazer dinheiro. Mas antes ela era a salvadora. Você não pode ser salvadora no seu negócio, ok? Passos para você se tornar uma líder magnética. Agora, Raia, agora o couro vai começar a queimar em você. Agora a gente vai começar a estruturar como está o seu posicionamento, porque um posicionamento magnético, ele é a base para a gente falar sobre arquétipos, inclusive do teste de arquétipos que daqui a pouco você vai fazer. Em primeiro lugar, coloca aí no teu caderno. O primeiro passo é isso. O currículo, ele valida você.
valida. Opa, fiz, sou formada, tá? Currículo valida. Emoção vende. Anota isso aí. Currículo validar. Currículo é validação racional. A pessoa fez, ela estudou, ela é isso, ela é aquilo. Só. Currículo não faz a pessoa passar o cartão para você. Ah, Rebeca, eu estudei em Harvard. Não é isso que vai fazer a pessoa passar o cartão para você. Desculpa eu te falar isso, não é. A não ser que você seja detentora de um conhecimento que só você tem nesse planeta, ou você é a mais gabaritada, a mais top das galáxias, daí a gente vai ter que passar o cartão para você, porque você é a única que tem certo tipo de conhecimento. Aí teu conhecimento é importante. Mas vem cá comigo. Tem muita gente que tem conhecimento muito semelhante a você, né? Tem muito. A dedicação, de repente, um pouco menor, um pouco maior, dependente. Tem pessoas que estudaram mais profundo, não. Mas o teu currículo, rainha, da maneira como ele está hoje, ele não vai fazer teu cliente passar o cartão para você. Ele pode até falar assim, parabéns, estudou, parabéns. Essa porcaria vai servir do que para mim, hein? Hein, doutora? Hein, doutor? Vai servir do que para mim teu conhecimento? É assim que ele vai olhar para você. Então, o que você vai precisar mostrar para o seu cliente é o impacto daquilo que você tem de conhecimento. E para a gente falar do impacto de algo, a gente precisa emocionar o cliente. Pensa assim comigo. Você está com o teu cliente na tua frente, você está colecionando lá dele, recebendo informações, e você tem que fazer. O que está incomodando o teu cliente ou a tua cliente? Quais são as dores? O que está pegando na vida dele, da vida dela? Fez isso? Tá. Isso daqui é racional. O que ele já tentou para fazer, para sair disso? Racional. O que é a parte emocional? É o desejo. A pessoa estando com você, pelo teu protocolo, pelo teu método, pelo teu programa, pela tua consultoria, o que for, a pessoa ela vai viver o que a partir de você? É aqui que entram os arquétipos. É aqui que o seu negócio precisa ter arquétipos posicionados para fazer o cliente sentir o desejo realizado antes de ter. É aqui que o cartão passa. O cartão passa no desejo realizado. O cartão passa do cérebro tocar esse impacto, o resultado. Você só está aqui até agora assistindo a minha pessoa por dois motivos só. Primeiro, que você gostou muito dos resultados que você viu, que eu te mostrei das minhas alunas. Em segundo, porque você está querendo fazer teu teste de arquétipo, você está curiosa. Um terceiro mais fraco é porque você gosta dessas informações. Tem uma ordem aqui, eu sei disso. Então é importante que você, quando você olhar para o seu cliente, você saiba, opa, eu preciso fazer esse cliente sentir o que eu estou vendendo. Porque é no sentir que o cérebro, antigamente a gente chamava de cérebro reptiliano, rainha. É no sentir que o cérebro reptiliano recebe aquele impulso de tomar uma decisão. É assim, ó, o cérebro racional, que é essa parte de córtex pré-frontal, principalmente essa parte aqui, tá aí. Essa parte aqui atrás da tua testa tem uma região cerebral que é responsável pelo raciocínio lógico, pelas palavras. Então, a gente fala, um pouquinho disso você pega, compreende e fala assim, entendi. Só que é muito fraco, muito fraco. O estímulo por palavras é fraco. Você tem que, a partir das palavras e sensações, provocar emoções, que daí a gente está no cérebro chamado de sistema límbico. O sistema das emoções, que é onde estão os arquétipos. Sistema límbico cerebral. Do sistema límbico cerebral, ele tem pontes de neurônios, sabe para onde? Para o antigo cérebro reptiliano, que é onde a gente tem a tomada de decisão. A tomada de decisão aqui do compro, não compro, esse vou, não vou, esse impulso só acontece porque aqui o sistema límbico enviou gatilhos emocionais aqui para o cérebro reptiliano. É assim que a gente funciona. Eu não preciso concordar ou gostar disso, é como funciona. A gente pega o que funciona, a gente executa o que funciona e a gente vende. Por isso que você tem que parar de querer, eu preciso falar blá blá blá, um monte de coisa pro meu cliente, convencer ele. Não, você precisa fazer ele sentir você, sentir o impacto que você gera, por isso você vai identificar teu arquétipo. E a partir disso, sim, o movimento de vendas tende a ser muito mais prazeroso e menos desgastante, tanto para você quanto para o teu cliente, perfeito? Então ninguém compra currículo. Currículo é essa parte das palavras, o cérebro racional. Ninguém passa o cartão, a não ser que você seja nossa ultra mega única no planeta. As pessoas passam
pela questão emocional, o gatilho que você vai gerar aqui na tomada de decisão. Perfeito? Além disso, eu quero que você comece a trabalhar o teu foco sobre sair da agenda cheia, sair dessa agenda lotada, que isso vai te dar um burnout, um cansaço, doença, uma exaustão. Sair disso, sair, para você transformar de agenda lotada para uma agenda seleta. Agenda cheia, preços baixos, muito cliente, sobrecarga e invisibilidade. Você fica apagando incêndio de um monte de gente, né? Agenda seleta, tá carreirinha aqui. O cliente certo paga mais. Você tem mais tempo. Tempo sabe do que também? De gerenciar o seu negócio. Muitas aqui não sabem nem o que é gerenciar o próprio negócio. Fica assim, se cliente chegar, ótimo, tô atendendo, tô no frenesi de atender. Não sabe nem consegue analisar como é que tá o próprio negócio, como é que tá o crescimento, como é que tá a expansão, como é que tá o tráfego pago, nem sabe o que é tráfego pago. Nem sabe o que é fazer um patrocinado, não sabe o que é se colocar como a dona de um negócio. Quando você tem mais tempo, você tem inclusive mais prazer em atender o seu cliente. E você começa a crescer em nível de reconhecimento, de prestígio, pelo impacto que você gera nas pessoas. Quem vive muito corrida, muito ocupada, ou pessoas ocupadas demais, tende a ter poucos resultados. Pessoas produtivas, que fazem o que é essencial, para de ficar pagando o que é essencial é feito, elas tendem a ter resultados explosivos. É incrível. Agenda cheia, dessa forma, é uma prisão. Agenda seleta, onde você vai encontrar uma liberdade, uma lucratividade muito grande. Foca em ter mais margem em primeiro lugar. Mais margem, o que é? Preço alto, uma margem de lucro alta e menos volume de pessoas. O seu início precisa ser assim. Se você precisa de uma injeção de caixa aí na sua empresa, aumenta o preço para ter uma margem de lucro maior, para você conseguir pegar parte das margens de lucro, dinheiro para te manter, dinheiro para manter a empresa. É que nem minha Liz, trabalha com caixas, inclusive fiz até um babyliss aqui, né? Se a Liz estiver vendo, oi Liz, fiz até um babyliss aqui para falar de ser mulher. Quando ela trabalhava com caixas e faturava só 5 mil reais no mês, ó, com espaço para bancar em aluguel, funcionários, produtos muito caros, ela pagava para trabalhar, ela era a escrava do próprio negócio. Imagina 5 mil reais, dá para tirar o que dos 5 mil reais? Nada, Rainha, nada. Ela estava numa situação desesperadora. Quando ela entrou dentro de Anne, que daqui a pouco eu falo mais de Anne para você, você vai ter tempo para saber de Anne. Quando ela entrou em Anne, em Arquétipos para Negócios Extraordinários, ela falou para mim, Rebeca, eu só tô com 5 mil aqui por mês e olha lá quando eu faço. Em um mês, Rainha, 30 dias, ela saltou de 5 para 50 mil. Ela conseguiu vender na margem, em preços mais altos. Cursos com ela. Ela conseguiu atrair mais gente pagando mais alto. Ela tirou um arquétipo da águia que tava lá no... Entrou lá na caixaria, pá, viu uma águia. Tinha até o nome, a águia, a Aurora. Ela tirou aquela bendita águia de lá, porque a águia afasta a cliente. A águia afasta. A águia é só quem tá no topo que tolera a águia. Quem tá abaixo foge de medo inconscientemente. Foge de quem tá com a águia. Inclusive, eu tinha um quadro de águia aqui atrás. Eu precisei tirar, Rainha. Precisei tirar. Porque minhas vendas caíram com a águia. A águia só eu vejo. Tem na sala. Só eu vejo. Eu que sou a dona do meu negócio. Eu que sou a dona que eu tô expandindo, que não tem mais pé no freio. Eu vejo. O que vocês podem ver é cavalo. Só. Então, ela tirou a águia, fluxo de pessoas, aumentou os preços de 5 mil para 50. É muita mudança. Inclusive, eu vou deixar ela falando aqui para você. Aos ruídos ali, tirando o arquétipo da águia, né? Eu consegui alinhar o que eu desejava de verdade. Aí eu fiz a venda de um curso de cachos, né? Que eu dou um curso presencial. E também já tem outros engatilhados, né? E bora pra cima. Bora pra cima. Eu saí assim de 5K para 50K. Como? Feliz. Eu saí de 5K para 50K. Você vai sair da parte do volume. Não quero rainhas cansadas atendendo no volume, mas acabou isso para você.
Você vai atender poucas e seletas, em altos preços. É na margem mesmo que você vai trabalhar. Então eu tô mudando a parte de mentalidade, porque senão você usar arquétipos para continuar nesse modo de sobrevivência aí, nessa palhaçada que você chama de negócio, isso não vai te gerar lucro. Daí você vai falar assim, arquétipo não funciona. Não. Estamos organizando. Primeiro, a sua forma de pensar sobre o teu negócio. Opa, na margem, vou parar de ser a boazinha salvadora. Corrigimos a postura? Magia da seleta? Boa. Conforme a gente vai terminando aqui, você vai fazer teu teste de arquétipos e na próxima aula eu vou falar sobre cada um dos 12 arquétipos. Você vai inclusive ver o seu. Quando a gente fala de arquétipos, a tua postura tem que ser a base para sustentar o arquétipo em ação. Seja uma líder ousada. O que é uma líder ousada? A gente tem a líder, a gente tem o outro perfil que é a agradadora. A profissional que é agradadora, ela não divide opiniões. Ela não aquece o cliente. Agradadores são irrelevantes. Quem divide opinião é líder. E líder atrai quem se importa com a mensagem dele. Bons líderes dividem opinião. Quem tá mais ou menos, tá morninha, tá em cima do muro, não existe para quem é cliente premium. Cliente premium não quer saber de morna, gente morna. Inclusive tem na Bíblia alguma coisa assim, vou deixar aqui, rainha. Mais ou menos, se você não é frio e nem quente, eu cuspo-te de minha boca. Vou deixar a frase certa aqui para você. Você tem que se posicionar, rainha. Quem é agradadora, boazinha, a gente não confia numa pessoa boazinha. Porque boazinha tá operando em diversos campos, tá no campo inimigo, tá no nosso campo, tá. A pessoa boazinha, ela quer o quê? Atenção. Gente, gostem de mim. Ai, você quer gostar de mim? Então eu tenho que ser uma garota cowboy, cowgirl, né? Então eu vou ser uma cowgirl. Ah, você não gosta disso? Então tá. Você gosta do quê? Ah, então você. Tem um filme, vou deixar aqui, ele se colocava de acordo com o que a garota queria. Queria que ele fosse, por exemplo, motoqueiro, ele tinha que ser tal jeito. Mas a agradadora, ela tende a ser uma pessoa que ninguém sabe quem ela realmente é. Imagina um cliente com dinheiro pagar para você sendo uma agradadora. Ele não vai poder confiar que você vai, inclusive, entregar o resultado que ele precisa. Você sendo uma agradadora, ele não vai poder confiar nem em você, rainha. Porque, de repente, você tá no território inimigo dele e tá sendo agradadora fazendo tudo pro inimigo dele. Agradadores só querem ser amados. E sabe quem gosta de profissional agradadora? Cliente barato. Justamente essa bagaceira que você está atendendo aí. Cliente barato ama quem é uma agradadora. Porque daí o cliente barato pode manipular você. Cliente barato é ótimo manipular com aquela cara lá de gatinho Shrek. Ai, que eu não tenho dinheiro aqui. Ele ama fazer você perder tempo, rainha. Então você tem que começar a se diferenciar de profissional comum, que a maior parte da sociedade, um bando de gente agradadora que só quer se sentir amada, pertencente. Saia da profissional comum, entre para a profissional que lidera. Você não precisa ser amada por ninguém no mercado. Você precisa aprender a ser respeitada e bem paga, bem posicionada para suas pessoas, só para suas. O resto que corram atrás de quem eles se identificam. Ai, Rebeca, mas você é uma pessoa... Eu divido opiniões. Eu sou uma pessoa que você vai ver tantos depoimentos, rainha, porque eu sou uma pessoa que eu sei muito bem quem é para ser minha aluna e quem não é. Eu sei muito bem quem é para ser minha cliente e quem não é. Eu tô te dando a chance de que você tenha uma parcela desse gostinho do que é se sentar aqui na mesa, porque você precisa ter choque de realidade. Se a tua vida tá uma caca, uma nhaca, é porque a tua postura tá combinando com essa caca e com essa nhaca. Muitas daqui são tudo boazinha, agradadora, não tá sabendo. Ai, Rebeca, porque eu fiz tanto curso e não consigo vender. A tua postura tá incompatível com a atração do cliente premium. Ele não consegue confiar em você, não consegue nem ouvir um pitch, te respeitar, porque você não divide opiniões. Você quer fazer média para todo mundo, chega. Inclusive a minha Tati, ela, nossa, tinha tanta gente que ela vendia no baratinho, ela queria atender muita gente, tava cansada, exausta. Nossa, Tati. Uma profissional incrível, terapeuta. Terapeuta é bem conectada, viu? Pensa, uma terapeuta foda mesmo. Nossa, incrível terapeuta. Eu falei, Tati, vendendo na margem, Tati. Altos preços, Tati. Essa mulher saltou para 80 mil em um mês comigo. Ela não é mais
A mulher que quer atender muita gente é uma mulher extremamente seleta. Uma mulher que se respeita, uma mulher que se lidera. É assim, aí quem tá comigo tem que ser assim. Não dá pra ser, ai, fofinha, boazinha. Não tem como. Quer ser bem paga? Eu tô mostrando pra você. Não adianta eu falar, Tati, arquétipo mago, ok, mas como que ela sustenta o arquétipo mago e ela faz os clientes ficarem com ela? Porque não é só o arquétipo, é a postura que ela tá, de uma firmeza, que ela divide opiniões. Preciso que você seja uma pessoa que divida opiniões, que fale não, que bote limite. Que eu olhe pra você com esse sangue nos olhos, aí eu saiba que se você é pra eu passar o cartão pra você ou não. Se eu te respeito ou não. Pessoas que são média, boazinha, mas assim, feito na academia, tá pago nos stories. Daí faz até a pose, né? Depois ela fala assim, café da manhã. Mensagem do dia. Como que você vai vender assim, trem? Como que você vai... Auto-ticket não é isso. Auto-ticket é posicionamento em primeiro lugar. Por isso que a primeira aula é sobre posicionamento. Chega, café da manhã, chega. Cliente que paga na margem, ele quer saber o que impacta o seu, qual que é a minha vantagem em contratar você. Por que tem que ser você? Qual impacto você gera na minha vida? Por que eu preciso confiar em você? Para onde você vai me liderar? Para onde você vai me guiar? Domine seu arquétipo. Se você quiser, rainha, um resumo desses arquétipos que eu vou falar agora para você, porque você vai encontrar o teu da sua pessoa. A gente vai falar na aula 2 sobre o seu negócio. Você não pode perder. O teste de arquétipos é para você descobrir o seu negócio. Da sua pessoa, se você quiser saber, tem PDF tanto para os deuses quanto para as deusas. Se você quiser o PDF, tem essa palavra aqui, ó. Olha para a tela, rainha, tem que olhar. Essa palavra aqui, você vai digitar em qualquer carrossel, em qualquer post meu lá no Instagram, rainha. Essa palavra. Você vai receber PDF que tem os documentos falando sobre cada um dos arquétipos, tanto das deusas quanto dos deuses. Aqui eu vou falar das deusas, tá? Porque como são muitos, os deuses você vai ver no PDF. Inclusive você vai encontrar teu marido, teu irmão, teus filhos. Você vai encontrar uma galera lá, quando você olhar os arquétipos, você vai falar assim, meu marido é assim, minha esposa é assada. Você vai falar assim, nossa, é muito interessante. Vou falar de 7 arquétipos para você. Você vai identificar onde que mais está pendendo você, rainha, a tua personalidade, teu jeitão. Tem muitas aqui que perderam conexão com o próprio arquétipo. Por quê? Porque ficaram fazendo média com os outros, né? Foram ser a boazinha, a filha perfeita para todo mundo. Tem muitas aqui que se despersonalizaram para caber no estilo de vida que tá a família. Então talvez você olhe para os arquétipos e fale assim, Rebeca, eu não tô me encontrando. Calma. Talvez a maneira de como você viveu até agora, você teve que cortar muito da sua expressão, teve que se anular tanto a ponto de você não conseguir nem reconhecer mais o que você gosta. Apenas se permita ouvir e veja o que ressoa com você, o que ressoa com o que você gosta. Não é assim, pra minha profissão tem que ser fofa. Não, esquece o fofa da profissão, esquece a profissão agora. Eu quero você. Você é como? A tua personalidade expressa mais força em qual desses arquétipos? Primeiro arquétipo aqui é Ártemis, que inclusive é um arquétipo que eu adoro, me guia demais. Na minha comunicação você vai ver, é muito Ártemis. Ártemis é mulher de objetivos fortes, metas claras, extremamente direcionada, focada, é um hiperfoco muitas vezes. Uma pessoa que não fica com muito essa de, será que vão gostar? Não tá nem aí pra aprovação de ninguém. A pessoa lá vai e faz. Quem tem Ártemis é uma mulher muito de ação, execução máxima. Será que você tem essa mulher? Uma caçadora nata. Tem fibra, aquele fogo no rabo. Eu vou, eu faço, me coloco. Será que você tem Ártemis? É uma mulher muito enérgica, é muito quente. É uma mulher que te provoca. Você vai olhar pra mim e você vai falar, Rebeca, você tem muito Ártemis. Meu dia a dia é muito de Ártemis. Só que a gente não tem só um arquétipo, tá? A gente tem, normalmente, são 3 arquétipos. Os outros 2 são nuances. Então, é um que é o forte, os outros 2 são nuances, tá? As nuances depois você vai descobrir. Você vai descobrindo a partir das aulas quais são as nuances aqui da sua mentora, tá? Então, se você tem muito Ártemis, maravilhosa, maravilhosa. Onde que você se ferra na hora de vender? Você se ferra por não ter estrutura, que é o que eu precisei adquirir na minha vida. Estruturas. Por que eu assinei diversas mesas com mentores incríveis nesse país nosso? Sentei em mesa, maravilhoso.
porque eu precisava de estrutura. O que eu preciso fazer? Passo 1, passo 2, passo 3. Como me comporto, como que falo, como eu me organizo. Minha Patrícia, ela entrou em fevereiro de 2025 com R$17 no bolso. Não sei se ela emprestou cartão de amiga, de mãe, não sei. Ela entrou em Anne. Na época, Anne custava... Não vou falar pra Giane, essa parte você vê depois. Ela emprestou o cartão, entrou, R$17 na conta. Ela fechou o ano, rainha, com mais de 2 milhões. Ao longo do ano 2025, ela me passava sprint. Ela passava os prints. É uma mulher extremamente ousada, só que ela não se sentia capaz, ela não tinha estrutura para conversar com o cliente. Ela aprendeu aqui. Aí, aqui eu digo, dentro de arquétipos para negócios extraordinários, dentro de Anne. Dentro da estrutura que eu forneço aqui para as minhas alunas, rainha, é pegar, sentar a bunda na cadeira, aprender em modo muito rápido, muito curto de tempo e aplicar. Quem tem muito forte Artemis só precisa de estrutura. E é uma delícia ver resultados assim, uma delícia. Tem mais um depoimento que eu vou deixar aqui para você ver, que ela estava emocionada de mais um contrato que ela fechou. Ai, olha, minha podre, mano. Eu tô igual um pedreiro. Tá ótimo, mulher. Como é que você tá? Faz tanto tempo, hein? Desde março, quando te vejo? A gente tem se falado mais por mensagem, né? E eu andei sumida, né? Até porque eu tenho uma boa notícia pra ti. Então, pelo sorriso, eu já fico assim. Tem coisa muito boa pra Patrícia me passar. Me diga, mulher. Bati o meu 1 milhão. O primeiro milhão chegou! Mas tem mulheres que não têm Artemis, que nem eu tenho, que nem Patrícia tem, não. Tem mulheres que têm outro arquétipo. Atena. Mulheres que são mais frias. Rebeca, eu gosto de ambiente fechado, de escritório. Eu não gosto da coisa de contato, de ficar abraçando, beijando, sorrindo. Não. Sou quieta, gosto de tudo bem estruturado, bem direto. Sou mais fria, inclusive, de me relacionar com as pessoas. Não me envolvo muito emocionalmente. É ela lá, eu cá. Mulheres mais Atena, mais racionais, mais lógicas, bem pé no chão. Onde que mulheres Atena normalmente se ferram nos negócios? Elas não sabem provocar emoção no cliente ideal. Não sabem. E quando a gente não sabe provocar com emoção, a gente não ativa aquele gatilho cerebral, emocional, para o sistema, o antigo cérebro reptiliano, como era chamado, ele não consegue despertar daquela decisão de compra do cliente. O cliente fala assim, inteligente, ela é inteligente, uau, inteligente. Cadê o cartão? Não passa. Então, muitas mulheres Atena precisam aprender a despertar emoções. Por isso que elas gostam muito de arquétipos. Aí há tanta mulher Atena que eu já atendi aqui nas mesas, principalmente nas mentorias, tanta mulher Atena, habilidosa, em reação rápido, sem zero mimimi, zero, ai que não deu tempo. Fiz. Qual que é o próximo? Fiz. Excelentes. Muito rápidos em relação a compreender arquétipos e aplicar. Excelentes resultados. Essa rainha aqui, ela me marcou também bastante, minha Elisete. É uma mulher que quando eu comecei a atender ela chegou primeiro na mentoria comigo, rainha. Depois ela foi pegando os conhecimentos, a gente manteve muito contato também, porque ela colocava quadros para a empresa dela, mostrava, Rebeca, eu posso esse quadro? Posso essa estátua? Posso... Pensa numa mulher mega inteligente também. Aqui é corretora de seguro de vida. Ela se sentia travada na hora de se expressar. E a gente foi fazendo toda a questão, não só de ativação, como da ativação da expressão dela. Como que ela fala com o cliente? Que tipo de emoção gera? Qual é o arquétipo melhor para o negócio dela? Onde que nela os arquétipos estavam travados? Qual que era? Inclusive, essa Elisete não só muito bem casada, feliz, maravilhosa, Elisete foi para Harvard, a Elisete deu palestra para mais de 800 pessoas, a Elisete, nossa, explodia a boca do balão. Depois de algum tempo fiquei sabendo que ela aconteceu isso daqui, ó. As empresas, elas são construídas para dar resultado. 2024, com mais de 1,5 milhão em vendas de seguro de vida. Então, quando a gente fala de uma mulher Atena, é uma mulher que ela precisa aprender a ativar uma comunicação emocional com o cliente. Senão fica muito seca, parece uma comunicação panfletada. Por mais que seja extremamente luxuosa, linda, maravilhosa a apresentação,
seca, que nem aquele aspecto medusa, pedra, frio, não tem conexão. O que vende é conexão, e conexão nasce das emoções. Uma mulher que tem muito Atena precisa aprender a conectar emoção no pitch de vendas. Rebeca, não tem nada disso, o que eu faço? Aí, de repente, você tem a Hestia. Hestia com H. Hestia é uma mulher mais voltada para a espiritualidade. Essa daqui eu falo que é um perigo. É uma songamonga na vida? Sabe por quê? É uma mulher que fala assim, não, eu me conecto aqui com o cosmos, vai dar tudo certo, tudo tá ótimo e tal. É uma mulher que tem muito trauma na vida material. Na mitologia grega, Hestia é uma mulher que o próprio pai engoliu. Ela ficou nas entranhas do pai, foi a primeira a ser engolida. Na mitologia tem umas coisas assim. Foi a primeira a ser engolida, passou muito tempo e quando ela foi vomitada, ela já estava adulta. Então, normalmente, quando eu olho as mulheres Hestias, eu já sei que tem muito trauma, às vezes abuso sexual. Tem muita coisa pesada por mais. Nossa Senhora! Uma mulher, quando ela vai para a espiritualidade, fica muito polarizada na espiritualidade, é fuga. É fuga. Então, não é que é só espiritualidade. Não, é fuga. Tem algo na vida material que ela não está suportando ver. Porque o nosso natural, rainha, é nós estarmos em dois polos ao mesmo tempo. Você está no espiritual e no material ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você anda nos dois mundos ao mesmo tempo. Agora você fica muito polarizado estudando espiritualidade, meditando demais, fazendo todas essas partes de espiritualidade, é fuga. Daí você não vende, né? Tem um negócio que não vende. Ou vai precisar de alguém que vai estruturar suas vendas e vai fazer as vendas por você. Que é o que muita gente faz. Muitas pessoas são conectadas à espiritualidade e tem alguém vendendo por elas. Pare de fugir para a espiritualidade. Pare de fugir. Volta aqui um pouquinho só para o meio material. Um pouquinho só. E comece a vender. Comece a vender. Comece. Eu sei que vai ter dificuldade de cobrar, que você não vai ver valor no dinheiro. Comece a treinar. Senão, rainha, você vai ter que entrar para algum local que trabalhe muito espiritualidade, algum local que já é sustentado de uma maneira beneficente, que você vai ter lá suas atividades diárias para colaborar com o meio, vai se conectar nas orações e pronto. Uma Hestia, uma mulher que tem Hestia, é uma forte candidata a morar no meio da rua e ninguém se lembrar dela. Forte candidata. Porque ela não liga para meio material, não liga para amizade, não liga para nada. Ela fecha os olhos e provavelmente você não tenha tanta Hestia. Provavelmente. Porque se você tivesse muita Hestia, você nem aqui estaria. Rebeca, mas dá para integrar assim, as ferramentas da espiritualidade no meu trabalho? Dá! Arquiteta. Dá. Dá para você integrar. A questão é saber integrar de modo o impacto dessa integração ser extremamente desejável para o seu cliente. Sabe fazer isso, conectar o impacto de modo ao teu cliente desejar ardentemente passar o cartão por causa desse impacto. Agora a gente vai para outros arquétipos que são arquétipos que falam mais sobre relacionamento. Eu passei os arquétipos mais independentes, você viu que eu nem falei de casamento, né? Quando eu falei de Ártemis, Atena, Hestia, nem falei muito de casamento. Falei mais da Elisete, o casamento dela tá incrível, porque ela integrou um arquétipo que estava oculto nela. Ela integrou lá, ficou maravilhoso, que é a Afrodite. Ela aceitou a Afrodite. O lado dela, Afrodite, incrível, pronto. Magnética, líder, maravilhosa, faturando, rica. Maravilha. Agora tem esses outros arquétipos que são muito complicados, que são voltados ao relacionamento. E é aqui que muitas vezes você se ferra. Quando a gente tem o arquétipo Hera, que é o arquétipo da esposa, é a mulher que ela tem o desejo, a mulher que é líder do próprio negócio, ela tem o desejo ardente de se conectar muito com o esposo dela, com a esposa dela. Ela está, a atenção dela, as ações dela voltada para o casamento. Ela quer ficar em casa, cuidar da casa, fazer comidinha pro maridinho, bolinha, tarta, tudo é voltado para o casamento. Tudo é voltado para ela se sentir uma boa esposa. A atenção dela não está no negócio. Ela inclusive fala assim, eu tenho um negócio, mas eu vou tocando o negócio, como muitas estão fazendo também, hein? Vou levando as coxas, vou vendo o que vai dar, vou vivendo de indicação. Quem tem muito forte Hera é uma mulher que o desejo interno é, eu volto a minha atenção para o meu casamento. O ser mais importante da minha vida é meu marido. Uma mulher que toda a atenção dela é para o casamento. E se você tem um negócio e você tem muito Hera, Rebeca, o que eu faço? Você tem que pegar, olhar
para sua agenda e colocar bloco de tempo que agora eu sou empresária. Esquece de marido, sou empresária. Focar em ações que você é a empresária. Se você quer ter um negócio. Agora, se de repente você não quer ter um negócio, você assuma. Você é a esposa e pronto. Vai ser bancada pelo marido. Tá tudo bem. Mas no momento que você fala, eu serei a pessoa que eu faço dinheiro também, você vai ter que sair do arquétipo da Hera e passar para algum arquétipo independente, como Ártemis, como Atena. Você vai ter que realmente ser independente do relacionamento naquele bloco de tempo. Só focar em trabalho, aquisição de clientes, etc. Eu tenho a minha Aline, maravilhosa. Essa aqui é uma terapeuta para crianças da nova era. Casada, 2 filhos, incrível, uma família linda, rainha. Ela não tinha essa coisa de vender. Ela fazia de graça. Ela como se fosse uma pessoa assim, nossa, meu cliente precisa de mim, faço bem baratinho. Ela não estava tratando o trabalho dela como trabalho. Quando ela fechou o primeiro processo de mentoria de uma mãe que tem um filho especial com ela, fechou a primeira mentoria com a Aline, foram R$5.000 no bolso da Aline pela primeira vez de uma única cliente. Posicionamento, quando você é líder aí, você se coloca na postura que agora eu tô trabalhando, tô com o meu negócio. A Aline, eu lembro, a Aline inclusive ficou muito chateada quando ela falou assim, nossa, eu vou ter que tirar um tempo, eu como esposa e tal, para olhar pro meu negócio, vou ter que mudar. Dá uma dorzinha no coração, aí você fala assim, agora eu não estou mais me relacionando, para agora eu estou trabalhando, para depois voltar para a parte do relacionamento. Porque os arquétipos são viciantes. Você entra no arquétipo da esposa, por exemplo, você só quer saber de ser esposa. Só quer saber disso. Você entra no arquétipo, por exemplo, da guerreira, da Ártemis, você não está afim de relacionamento algum. Você só quer saber de avanço, de expansão. Inclusive, eu fiquei noiva, rainha. Fiquei noiva há poucas horas, tá? Do que eu tô gravando aqui pra você. Tô noiva. Pra eu conseguir uma Ártemis pegar e ficar noiva, eu precisei muito andar pra outro arquétipo. Andei um pouco mais pra Hera, da esposa, ou porque eu quero casar e ter família. Andei pro arquétipo da Afrodite, de toda essa paixão e envolvimento, já chega na Afrodite pra você. Eu preciso o quê? Andar pelos arquétipos, vendo qual que é a minha melhor expressão para o momento que eu tô vivendo. Então, a minha expressão mais confortável, que eu me sinto extremamente feliz, arregaço nos negócios, é Ártemis. Agora, quando eu tô agora com meu noivo, que chique. Ai, que chique, gostoso. Quando eu tô com meu noivo, aí eu tenho que ser mais Afrodite, mais Hera. Não posso ser a empresária do lado dele. Não, eu tô com ele. Tô no momento com ele. Ele que agora tá provendo, tá protegendo e tal, eu tô com ele. É importante que você comece a ver que os arquétipos são fixos. Dependendo do que está acontecendo na tua vida, você vai se moldando. Assim como a Aline se moldou e fez seus primeiros R$5.000. Outro arquétipo também, eu falo que ele é maravilhoso, mas ele pode pregar uma peça danada em você, que é o arquétipo de Deméter, a grande mãe. Normalmente quem tem Deméter é uma grande mãe até para o pessoal da empresa. É como se ela saísse da dona do próprio negócio para... Gente, eu tô aqui acolhendo vocês, eu salvo vocês, quer salvar o cliente, quer fazer de graça, quer ser uma nutridora, quer ser uma grande ONG. Ela sai do profissional para, gente, contem comigo. Eu estou aqui por vocês, eu salvo os fracos e oprimidos. Ei, você tem um negócio. Quando você tem um negócio, sua postura é de, eu sou empresária, sou empreendedora. Líder. Líderes têm limites claros envolvidos para continuar tendo um negócio. Então, se você tem muito Deméter, você tende a doar muito. A pessoa comprou um processo com você, comprou uma consultoria, etc. Você tende a dar muito mais, quase que salvar a pessoa, a existência dela, do que realmente entregar aquilo que foi proposto. Daí você faz o quê? Tem um monte de cliente barato aí, sugando a tua energia, não tá pagando, um monte de cliente aí, tudo, rainha, a gente olha pra você e fala assim, gente, como que ela atrai um bando de gente sem dinheiro? Como que ela atrai um monte de gente que parece que, nossa, saiu do inferno. Rainha, o que você tem de cliente sendo a salvadora? São pessoas que querem ser salvas, ou a qualidade do tipo de cliente que você tá atendendo, por causa de um arquétipo que você colocou no teu negócio que não cabe. Ah, Rebeca, mas eu sou uma pessoa muito amorosa. Não é questão de ser ou não amorosa, você pode continuar.
A questão é que a tua postura não pode ser mais de salvar fracos e oprimidos. A tua postura é líder. Eu lidero uma mensagem, eu lidero uma solução, resultado. Continue com esse amor gostoso e fofo. Como líder. Que nem a minha Karen Machado. Terapeuta, incrível. Terapeuta hoje, ela lidera ajudando mulheres vítimas de relacionamentos com narcisistas a saírem, né? Porque tem... eu já passei por relacionamento com narcisista. A gente fica acabada. É importante que você, em primeiro lugar, assim como a Karen fez, olhe para... Se você tem esse arquétipo da grande mãe, da grande salvadora, você começa a dar limite e começa a cobrar o acesso das pessoas a você. A Karen ficava 3 horas pendurada assim no telefone, atendendo terapeuticamente as mulheres que ligavam para ela, cada cliente. 3 horas sem faturar nada. Era zero dinheiro. Depois ela começou a cobrar até que chegou em 770. A hora com ela. De 0 para 770 a hora. Olha o nível de respeito que essa mulher se deu. R$0. R$0. R$35 ou R$180. Alguma coisa bem baixo. Você tem mais ou menos um parâmetro de quanto que você está hoje, que se você quiser revelar mais ou menos como que está a sua situação hoje, porque é um salto muito importante. Dezembro, janeiro já vai ser outro patamar, mas dezembro eu já fechei 15 mil. Então, 15 mil mês, eu já tô, para quem faturava 0, O penúltimo arquétipo, que talvez você esteja, isso daqui dói. Dói porque muitas aqui vão se identificar. E muitas se identificam, são médiums, terapeutas, são pessoas que são como se fossem esponjas na sociedade. Que são mulheres que estão no arquétipo Perséfone. As famosas boazinhas. Ih, você é passada para trás, rainha. Você é fraca mesmo. Você é uma pessoa que a gente não pode contar com você. Não, de verdade não. Você tá sempre fazendo a média. Tá sempre assim, ó. A tal da agradadora que eu falei hoje, arquétipo Perséfone. É uma mulher que ela não tá afim de fazer nada por ela. Não, ela por ela não vai estudar na faculdade, ela por ela não quer casar, não quer trabalhar, ela não quer saber de nada disso. Não quer. Quem está na Perséfone é uma mulher que é como se fosse a eterna criança. Que quer lá simplesmente andar no campo de flores. Sem limites para ser feliz. Mas ela morre de medo do quê? De se arriscar. De fazer algo que ela quer, porque se der errado, mamãe vai ficar brava comigo, papai vai ficar bravo, alguém vai ficar bravo. Ela morre de medo de ser rejeitada, morre de medo da crítica, morre de medo de não pertencer, de perder a aceitação dos outros. Então ela prefere agradar todo mundo, porque pelo menos os outros vão gostar dela. É que nem uma criança que quer atenção, colinho e amor. Daí você faz o que com o teu negócio, rainha, que precisa de você peitando? Faz o que com o teu negócio? Joga na lata de lixo, né? Você não tem um negócio. Você procrastina, você tem medo. Você fica desanimada, um pouquinho de esforço que você faz não tem resultado, você, desanimei. Ó quantos que eu conheço que fazem isso. Inclusive tem uma rainha lá da imersão Cleópatra, que ela, nossa, chegou com essa mimizez. Olha isso daqui. Que saco, né? Rainha do céu. Olhar pra isso e falar assim, o que esse ser humano acha que a vida é? Você olha e fala, não é possível que eu seja adulta. Eu pego, tenho uma conversa, falo assim, como é que funciona? Quando você tá com o arquétipo Cleópatra, é assim que funciona, desse jeito, a postura, Menos de um mês. Olha que resultado incrível. Menos de um mês. Então, quando eu falo pra você, rainha, sobre mudança de postura para sustentar o arquétipo, é porque isso é base, isso é prioridade. Senão você não tem estrutura alguma. Muitas de vocês estão... É como se fosse... Rebeca, eu tô preocupada qual que é o meu arquétipo. Como se fosse o quadro para colocar na casa. Raia, se você não tem nem casa, nem chão. É que nem aquela música, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Muitas estão assim, sem nada. Calma. Estão sem nada. Sem parede, sem teto, sem chão, sem nada. Então, quer saber qual quadro eu coloco na parede para atrair cliente? Primeiro a tua postura. Tua postura. Depois você vai sim. Você vai atrair cliente. Que nem a minha G, naturóloga. Vira tudo no baratinho. Auriculoterapia, baratinho. Nem trintão não era, se não me engano. Vintão. Reiki, barato. Tudo barato. Falei, G, você cuida da saúde feminina, G. Vamos?
Vamos abrir aí. A gente estruturou todo um programa de acompanhamento de saúde feminina. Em menos de 24 horas, 6 mil reais na conta dela. Pela primeira vez. A Rebeca não sabia. Naturóloga fazer 6 mil reais em 24 horas? Nunca vi aí. Não. Que tava ferrada. No baratinho, na gradadora, ela ainda tava sustentando um cara encostado. Como muitas estão aqui, viu? Eu tô de olho em você. Safada você que você tá continuando com esse cara, né? Normalmente Perséfone se mantém em relacionamentos muito ruins, porque ela fala assim, pelo menos ele me dá atenção. Ai, tá chamando por narcisistas pertinho, viu? Viu, Songa? É. Agora o arquétipo que também é fantástico. Fantástico. Quando você entende ele, é Afrodite. Afrodite a gente chama que é o arquétipo da mulher que ama. Ama, mas é aquele amor muito puro, rainha. É um amor de conexão, aquele bem profundo mesmo, maravilhoso. Só que a Afrodite, a mulher que ama muito, é uma mulher que ela ama no tempo dela. Aí que é o perigo. Por exemplo, se ela, vamos supor que ela tá fazendo marmitas. Vou pegar o exemplo de uma amiga que eu tive. Ela falou assim, Rebeca, pensei em começar um negócio de marmita. Ah, eu tô feliz, Rebeca, que eu vou fazer um negócio de marmita, que eu fiz um negócio no Canva, que tal, já tô começando a distribuir, que eu faço marmitas, as minhas marmitas são ótimas. E realmente, rainha, cada feedback incrível da marmita dela. Passou uma semana ou duas. Ah, Rebeca, eu desisti da marmita, eu acho que eu vou criar um spa. Lá vai a rainha tentar, o spa que vai ser tal lugar, passa 2, 3 semanas. Ai, spa, não, agora eu vou pra outra coisa, Rebeca, eu vou pra massagem. Massoterapeuta, né? Ai, Rebeca. A Afrodite, ela faz o que ela tá afim na hora. Quando ela não tá afim, rainha, ela não sustenta o negócio. Que ela é só muito ligada na emoção. Não tô com vontade, eu faço. Não tô com vontade, não faço. Escutar. Você tem um negócio, você não tem uma diversãozinha. Tá? Inclusive, na cama, a mulher Afrodite, ela se conecta muito fácil com a pessoa. Terminou tudo, ela se desconecta muito fácil. O cara ou a mulher, independente de quem tá com ela, fala assim, nossa, mas a gente não teve uma conexão? Como assim? Como assim você esfriou assim do nada? Então, a mulher Afrodite, ela se conecta muito forte com aquilo que ela quer na hora e se desconecta e tá nem aí. Só que uma coisa que a mulher Afrodite não conta é com os boletos. Não conta com os boletos, né? Afrodite, Você gosta de passar o cartão, tá com vontade, vai passando o cartãozinho. Daí vem a fatura. Você olha para aquilo e fala assim, como assim fatura? Você ama comprar, rainha, ama comprar. Só que você não tem estrutura alguma financeira, não só para comprar, como também para ter um negócio. Daí desanda tudo, e daí você fica com dívida, daí não sabe o que fazer, e somente, de repente, muitas acontece isso, viu? Eu preciso de alguém para estar do meu lado, um homem mais rico. Normalmente vocês atraem pessoas que têm dinheiro também, viu? Eu já vejo, nossa, nem vou falar muito disso. Muita rainha com Afrodite atraindo caras ricos. Eles usam, gostam muito da sexualidade com vocês, beleza? Enquanto eles estão lá com você, eles pagam as suas continhas, né? Seus luxos. E quando acaba, você fala assim, e agora? De onde vai vir o dinheiro? Né, rainha? Se você tem um negócio, você tem que olhar como um negócio. O negócio, ele tem parte chata. Tem. A maior parte, eu uso falar que é muito chata. A parte de estrutura, de você fazer prospecção, principalmente se você está começando sozinha e deseja estar com uma equipe mais enxuta, vai ter muita parte chata de estrutura, de imposto, você vai ter que ver, rainha. Depende muito, senão assim, eu só achava que o meu negócio era só atender cliente, recebe Pix, atende, recebe Pix. Tem muitos que estavam achando que era assim que ia ter o negócio. Entende? Então, quando a gente fala aqui sobre ter uma estrutura, inclusive por isso que eu vou falar de modelo de negócio premium na aula 3. Porque você precisa saber sobre onde você vai investir a tua energia para pegar o teu conhecimento e servir o teu cliente. Muitas estão perdidas sobre o que eu faço com tanto conhecimento, como é que eu posso servir, como que eu posso cobrar. Vou dar ideia para você na aula 3. Por isso que você tem que pôr compromisso de estar no Estruture Sua Marca. Que as aulas vão sumir, rainha. Só é para essa semana as aulas do Estruture Sua Marca. Depois elas vão sumir. Quando a gente fala sobre você ser muito bem pago em alto ticket, eu falo sobre uma estrutura
que vai dar o mínimo de trabalho para você manter inicialmente e que vai gerar um caixa ótimo para você. Para você fazer o quê? Curtir como você quiser também. Mas vai ter um caixa para você investir, para você contratar alguém para te ajudar, de repente um braço direito para organizar a tua agenda, organizar seus clientes. Então, rainha que é Afrodite, eu sei que você ama criar, nossa, fica perdida assim, ai, criações, o quadro, as cores, as experiências, calma. Tá faltando estrutura, querida, tá faltando estrutura. A Elis, que eu falei da caixaria, ela tinha muito Afrodite, muito. A gente só colocou um pouco mais de estrutura, por isso que eu gosto muito do arquétipo de Cleópatra, porque ela carrega o magnetismo, o chama, com a estrutura. É o arquétipo perfeito para a mulher. Todas vocês precisam ter. Assim como eu coloquei a ativação de Cleópatra para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque antes eu era muito sonda, a rainha era assim. Depois me tornei isso. Assim como Cleópatra fez maravilhas em mim, nas minhas alunas Anne, elas quase que mudam de CPF também, ao ativar. É incrível mesmo, tá? Depois eu vou falar mais sobre. Agora eu quero que você se imagine. Se imagine faturando, rainha, 5 mil reais, se você ainda não fatura 5 mil, que é muito baixo dos 5 mil. Mas se você ainda não fatura, de repente seja algo inacessível, impensável. Imagina você faturando seus 5 mil, 10 mil, 20, 30, 50 mil. Com o seu curso online, com o seu grupo de desafios, sim, senhora. Com a sua consultoria, com seus programas de acompanhamento. Nossa! Consultorias, terapia. Rainha, tem mulheres que elas criam negócios aqui, a partir dessa aula 1 aqui, do Estruture Sua Marca. E vendem. Imagine você já vendendo a partir de hoje, chamando as suas pessoas. Ah, Rebeca, eu não sei se eu consigo. Por que algumas empresárias, por que algumas mulheres imperfeitas, elas fazem, eu não estou falando só de uma, rainha, estou usando vários cases hoje. Por que elas fazem e você não? Por que algumas merecem e você não mereceria? Agora é modo fogo no rabo ativado. Você vai escrever a palavra-chave em qualquer post, Reels, Store, qualquer lugar. Você vai escrever essa palavra aqui, chave. A palavra é chave, porque é uma chave que eu vou te dar para você acessar seu teste de arquétipos e fazer esse teste. Siga certinho as orientações, não seja uma afobada. Siga, leia certinho as orientações. Esse é o primeiro ponto que você vai se colocar em desafio hoje. E para as mais ousadas, eu quero que vocês abordem os clientes antigos e também façam uma abordagem aparecendo e falando no seu Instagram, rainha. Se o seu Instagram você vende algo, grave um story, você se posicionando, falando para sua cliente sobre um problema que você resolve. Sobre como é a nova vida dela sem esse problema e vivendo dessa outra maneira aqui. Fale de resultados que você provocou. De repente é em você só que você teve resultado. Fala do resultado que você provocou na sua vida a partir dessa metodologia ou no resultado na vida de tantas pessoas. Apresente. Começa a abrir a boca, apresentar. Ó, custa X mil reais estar comigo. Vai ser o maior prazer. Você pode falar assim, vai ser o maior prazer. Você me chama aqui por DM, que eu quero avaliar se esse é o melhor momento para você estar aqui comigo. Pronto. Aí a bagagem você já tem. Bagagem de conhecimento, de estudo, você já tem. De experiência, você já tem. Falta ofertar. Você não tá abrindo essa boca para ofertar, para falar de preço, para chamar o cliente para você. Você não tá ofertando. Não tá. Nem para chamar o cliente e falar assim, você tá passando por esse problema? Me chama aqui por dentro que eu quero te ajudar. Nem isso você tá falando. Você tá querendo falar assim, o meu produto, ele tem essa etiqueta que ele fala de tal coisa, ou ele se usa dessa forma. Olha que incrível. Tá barato. Você tem uma fábrica que tá vendendo as coisas baratas, que você consegue escalar tanto, é que nem canetas Bic? Você consegue ter uma fábrica ou é você? Você que é a máquina de fazer dinheiro. Se você é a máquina, é trabalhar menos, cobrando mais caro. Abrir a boca para ofertar o teu trabalho, para ofertar a tua consultoria, ofertar. E se falarem não? Qual é o problema de falarem não? O problema é você ficar quieta e aquele cliente que precisa de você não saber que você existe.
O problema de você ficar quieta é aquele cliente que precisa tanto do seu acompanhamento, do seu olhar sobre ele, porque ele se conecta tanto com a tua personalidade, que ele fala assim, nossa, como eu gostaria de passar com ela. Só que será que ela tem alguma coisa para me vender? Será que ela faz esse trabalho? O cliente ele fica com dúvida do que você faz quando você não oferta. Ofertar é se posicionar e cobre alto, rainha. Não é para cobrar 50, 100, que nem eu cobrei já. 3 meses de mentoria, R$100. Não. De forma alguma. Oferte. Abra a boca. Coloca o preço que respeita você. Quem colar com você e passar o cartão, ó, ótimo, cliente teu. Ai, achei caro. Não é cliente. Próximo. Não vai ficar assim, ai, ele achou que tá caro. Para com isso, para levar pro coração. Vendas cola quem é teu cliente, quem não é, rainha. Tchau. Então eu vou te passar essas 2 ações. A primeira, você vai fazer o teste de arquétipo sim, vai digitar a palavra-chave, qualquer post, Reels, Stories, que você vai receber lá uma mensagem minha automática com um link para você fazer o teste. Siga as instruções. E o segundo ponto, que esse daqui é para quem tá afim realmente de fazer dinheiro, porque você passou pela aula 1, a gente está trabalhando teu posicionamento, eu quero que você tenha dinheiro no seu bolso nessa semana. Olha aqui. É só seguir o que eu tô falando. Tem gente que faz dinheiro. Só com o que eu tô falando, a pessoa pega, executa, ela vai à caça. Execute. E pare de ter dó de você. Pare de ter dó de você. Porque a gente já tá chegando ao fim. O que a gente trabalhou hoje, vai? Primeira aula só. O que a gente trabalhou? Teu posicionamento. Falei pra você não ficar engolindo bando de conhecimento, mas não chega de engolir tanto conhecimento. Falei sobre você servir o teu cliente como líder, não mais como agradadora, songamonga. Você identificou o melhor arquétipo que reflete você na sua personalidade? Eu desejo lá no meu Instagram que você me conte, eu vou abrir caixinha. Me conte qual arquétipo mais chamou você, chamou a tua atenção, que você gosta mais. Ou qual você falou assim, nossa, eu queria aprender, mas tenho medo de ir pra esse arquétipo. Que tem muita gente que tem medo, sabe de quem? De Afrodite. Ela fala assim, Rebeca, eu acho que eu com a Afrodite, eu vou me tornar uma pessoa que quer dar pra todo mundo. Ah, que você é uma pessoa... Tem um monte de gente que... Nossa, vocês colocam umas ideias sobre arquétipo na cabeça, como se vocês não tivessem controle do próprio corpo aí. Arquétipos não são incorporação. Não, de forma alguma. Arquétipos é você utilizando como ferramenta arquétipos na sua comunicação, na sua expressão. Você dá o tom. Você. Então, nessa aula, você aprendeu sobre liderança magnética, posicionamento ousado. Na próxima aula, eu falo que é uma das aulas mais importantes da estrutura de sua marca. Na próxima aula, bota a presença aí, bota 8 horas da manhã amanhã. A gente vai falar sobre arquétipo do seu negócio. Arquétipo do seu negócio. Você vai descobrir aquele que mais gruda o teu cliente com você. Você vai notar que não importa o teu nicho. Ai, o meu nicho é massagem, meu nicho é advocacia. Qual que é o arquétipo do nicho? Não importa. O que importa é aquele que cola você com o teu cliente. O arquétipo é uma cola. E você com o seu cliente, você tem um tom na hora de trabalhar. Um tom, uma maneira que aquele cliente vai amar receber você. Então, qual é o componente emocional que você vai dar no cérebro do seu cliente? Você vai descobrir na aula que vem. O arquétipo que gira esse tom que é capaz de chamar o teu cliente para passar o cartão para você. É uma delícia. É a aula mais deliciosa, mais incrível que eu vou passar para você. Então, a gente construiu o seu posicionamento. Opa, já te chamei aqui para você largar a songa. Você já identificou o melhor para você, já te chamei para você. Opa, deixa eu observar. Se você quiser o PDF, tem aquela palavra incrível que eu coloquei lá. Se você quiser o PDF dos deuses e deusas, mais profundo, tá bem detalhadinho, tá incrível. E a palavra chave, que é a chave, né? Para você adquirir seu teste de arquétipo, vai fazer o seu pitch de vendas hoje. Hoje eu me coloco na rede social, Rebeca, e vou falar com o meu melhor cliente. Vai chamar. Rebeca, mas eu tenho vergonha. Quem quer ser bem pago é você, rainha. Eu já sou. Já tenho clientes do planeta. Eu já sou uma pessoa extremamente bem paga. É você que tá querendo ser. É você que tem que ter energia de ir atrás, não é eu te empurrar. Tá bom? Largue ser songa, te vejo na aula que vem para você descobrir seu arquétipo. E se essa aula foi útil para você, chama uma amiga, chama um empresário, empreendedor, chama quem tá no mesmo meio que você quer que cresça também. Manda essa aula para ela.
Manda, porque onde uma mulher cresce, na verdade, que tem muitas crescendo, onde muitas crescem, você também pode, a sua sócia também pode, as pessoas que você quer que cresçam com você também podem crescer. Então eu te vejo na próxima aula, minha rainha. Um beijo pra você. Já me conta o que você achou da aula, que eu tô curiosa. Vou ler todos os comentários de você aqui. Um beijo.